Por exemplo, sou produtor de boi também, né? Trabalho lá na fazenda e tal. Por exemplo, tá, gente? Mas você ainda. Era isso que eu estava pensando. Eu falei assim, Pedro, tudo isso. Eu fiz um podcast com você essa semana, você não me falou dessa plantação de soja, criação de gado. E aí, assim, tem algum pré-requisito para mim poder operar, fazer essa proteção? Eu preciso de um profissional lá da corretora ou lá do agente autônomo para fazer isso para mim? Ou eu consigo, se eu aprender, se eu fizer um curso ou estudar, eu consigo fazer sozinho? Qualquer produtor rural consegue fazer sozinho. Consegue. Tá? Desde que ele tenha conhecimento ali para poder fazer isso. Né? É claro que às vezes não é o recomendado. Por quê? Se eu tenho 4, 5 clientes que estão na mesma situação, eu consigo, pelo volume, negociar melhor com a corretora. Negociar melhor os preços. E produtor adora isso, viu? Sim. Eles adoram juntar 5, 6 produtores e comprar um caminhão de semente, porque aí sai mais barato por causa do volume. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então eu consigo criar uma condição melhor para um volume maior. Perfeito. Né? Então isso que é o interessante. Agora, o produtor rural, eu quero travar soja. Ele pode abrir uma conta ou na B3, na Bolsa Brasileira, ou na Bolsa de Chicago, que é o nosso contrato na Bolsa, que é o espelho de Chicago. Pode abrir um contrato lá e fazer, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Fazer o cadastro lá, mandar os documentos, deve ser tudo online também. A maioria das corretoras tem o cadastro gratuito. Então é muito bem simples, tranquilo. é um processo simples. Muito simples. O que falta simples mesmo de operacionalizar. é isso que eu ia falar. Mas eu imagino que o grande distanciamento é a falta do conhecimento mesmo. Justamente. Porque parece que está muito distante do agricultor, do pecuarista. Eu enxergo assim, Sim. posso estar falando besteira, mas os números na bolsa não mentem. Mas eu acho que, assim, eu já andei muito, né, Lara? Assim, em nível de mercado agro, né? Já rodei o Brasil inteiro, até fora dele já trabalhando no mercado. E eu já percebi que tem muito preconceito do produtor, de fato, igual você falou, ele é desconfiado. Sim. Quando você chega lá falando de bolsa, de não sei o quê, de contrato futuro, call, put, ele meio que torce o nariz. Sim. É porque é um negócio que o que é desconhecido também te traz um desconforto. Então, é a mesma coisa você falar assim, você pula de paraquedas? Pula, é claro. Mas você já pulou? Nunca. Então. Mas eu quero, eu tenho vontade. Mas tem muita gente que você fala assim, você pula de paraquedas? Nunca na minha vida. Nunca na vida. Você está vendo uma pessoa aqui na sua frente. Nunca na vida. Aí você traz um profissional de paraquedas Nem aqui. se me oferecer 1 milhão, eu não vou. Tá vendo? Aí você traz um profissional aqui de paraquedismo e faz um voo daquele simulado com ela lá no... Acho que no exército tem, né? Aquele túnel de vento lá e tal. Vai ser uma sensação tão boa que ela vai falar assim, semana que vem eu tô pulando. Mas é porque ela foi lá, colocou o pezinho na água, viu? Não, Conheceu, né? Tá tranquilo aqui. Até aqui eu vou. Isso, às vezes você não precisa começar travando a safra inteira, a boiada inteira da fazenda, né? Começa com um lotinho pequeno. Tem um contrato mínimo, por exemplo, que o cara quer começar pequeno e ele faz essa operação menor, ou ele já tem que ter... Explica aí nesse aspecto. No caso de soja e milho, o contrato mínimo são 450 sacas. 450 sacas. 450 sacas eu planto no quintal de casa aqui. Era isso que eu queria um saber. volume Nossa, sua casa é pouco? Eu falo assim, é pouco? Deixa eu 450 fazer uma sacas? conta aqui, ó. Quer ver? 450 sacas. 450 sacas dividido aqui. A média nacional, 55 sacas por hectare. Nós estamos falando de 8 hectares de... Não, é brincadeira mesmo. Eu não planto em casa, não. Mas nós estamos falando de 8 hectares de área, né? 8 hectares de área realmente não tem produtor que planta 8 hectares de soja, porque né, é commodity. Não né? compensa. Não compensa, exatamente. Não compensa. A conta não fecha, né? Então, realmente é difícil. E o boi? O boi são 330 arrobas. 330 arrobas. E o que é mais comum hoje? São os grãos ou os bois? O mais comum é grão. É grão. O mais comum é grão. E por quê? Por que você acha que esse movimento é mais comum no grão? Porque é mais volátil do que a arroba? É o mercado dos produtores rurais de grãos, soja e milho, ele já é um pouco mais habituado a esses termos financeiros. Né? E eu acho também que a commodity de grão, ela é mais um investimento maior e ela é mais arriscada. Porque se der uma intempérie climática, por exemplo... Era isso que eu ia perguntar. E ou como é que problema, faz? Aí tem os mecanismos, tem os contratos, tem as proteções, né? Para resguardar esse aspecto aí também. Né? Tem isso também, existe isso também. Tem também. Também tem um seguro para a produção rural. Deu uma seca ano passado. Né? Sim. Deu uma seca, uma quebra de safra. Aí ele aciona um outro tipo de seguro que faz isso. Só que esse outro tipo de seguro
Lá no escritório a gente tem alguém que faz isso, não é a minha área, porque já foge do mercado de bolsa, né? Então não é a minha área, mas eu sei que existe. E aí tem várias... Inclusive, eu sei que a maioria das instituições financeiras mesmo que fazem um empréstimo para o produtor financiar a safra, eles não fazem o empréstimo se o produtor não fizer o seguro da lavoura. Justamente, porque se ele não colhe, como é que vai pagar? E é muito caro esse seguro? Deve ser. Olha, eu não sei de cabeça. Eu Em posso até percentual. pesquisar depois. Não, imagina, Mas isso é curiosidade mesmo. Cara dá o BO na lavoura e cara, você não paga. cara dá uma seca, uma praga, falta de chuva. Cara bater o carro e não ter seguro. Exatamente. Perda total. Perda total. Então, a gente tá falando do contrato do boi, né? 330 arrobas. Então, 330 arrobas, pegando um boi gordo aí de 20 arrobas, para arredondar a conta, nós estamos falando aí de 20 cabeças, né? Sim, mais ou menos. Mais ou menos isso. Que é o quê? Um caminhão. Pouca coisa. Então, não, justamente gente. isso. Os contratos na B3, eles são baseados no tamanho do caminhão. Olha aí. Quando eles foram feitos, 450 sacas de soja e milho seria um caminhão. 330 arrobas, um caminhão. Entendi. Tá bem fácil. Até para ficar fácil de fazer conta. Tá bem fácil. Sim, eu achei bem fácil. Olha que eu tô entendendo tudo, viu? Tô gostando dessa prosa aqui. Agora, sabe uma coisa que eu fiquei curiosa? Como é que você